da nossa disciplina. Nós vamos entrar agora, portanto, no estudo da jurisdição. E nós vamos ficar nesse tópico, um tópico grande, jurisdição, até praticamente a penúltima ou antepenúltima aula desse nosso semestre. Porque eu disse para os senhores que TGP1, que é a nossa disciplina aqui, ela se dedica ao estudo do direito de ação e da jurisdição. E por que a gente começa pelo final? Por que a gente começa pela jurisdição? Acabei de mostrar no conceito para vocês, que tudo gira em torno da jurisdição. Então nós vamos tentar entender bem o que é a jurisdição. Nós vamos hoje começar uma introdução sobre jurisdição. Na próxima aula nós falaremos de um tópico importantíssimo. A próxima aula é imperdível. Imperdível. Modéstia à parte, é algo imperdível. Que nós vamos também, algo parecido, assim, tem um ponto de contato com a aula de hoje, que nós não vamos ficar falando só de direito processual. Nós vamos tentar entender, eu vou tentar mostrar para os senhores, clarificar a mente dos senhores, da forma como se pensa o direito hoje em dia. Não pelo direito processual. Nós veremos a importância do processo, a importância da jurisdição, mas é uma aula que se situa num conceito mais amplo de teoria do direito. Vou falar de positivismo, de pós-positivismo, de neoconstitucionalismo, e tudo isso gira em torno do contexto da jurisdição. Como é que a jurisdição é exercida? Nós vamos, na próxima aula, tratar disso. E vamos falar depois de princípios, vamos falar depois de características da jurisdição, espécies da jurisdição, vamos falar de métodos alternativos à jurisdição estatal tradicional. Então vamos ficar muito tempo. Vamos passar a P1 aí falando de jurisdição. E dá para entender o porquê, porque tudo gira em torno da jurisdição. Então temos que entender bem o que é essa tal dessa jurisdição. A proposta hoje aqui é fazer uma introdução, tá bom? Uma introdução. E aí, se eu acabar de falar essa introdução e achar que dá para começar ali o próximo tópico, eu acho que será contraproducente. Vamos fazer hoje só uma introdução e deixa a próxima aula inteira para falar do próximo tópico. Já podem anotar então aí o próximo tópico. É o que eu chamo de jurisdição contemporânea. O modo como se exerce a jurisdição nos dias de hoje. E para entender o modo como se exerce jurisdição nos dias atuais, será necessário entender como é que se pensa o direito atualmente. Tudo isso para a próxima aula, tá? Hoje nós vamos fazer uma introdução aqui sobre jurisdição. Bom, o que é jurisdição? Não adianta ficar falando que jurisdição é o ponto final da linha de ônibus do processo. Claro que não. Isso é uma figura de imagem que nós vamos construindo para tentar trazer algo próximo da realidade dos senhores, algo mais palatável. Mas você não vai, numa conversa com processualistas, falar isso, né? O que é a jurisdição? A jurisdição é o tracinho lá no final que o professor coloca. Ação, processo, jurisdição. Claro que não. Isso é uma redução, né? É uma simplificação. Então, afinal de contas, o que seria jurisdição? Amigos, olha aqui. Atenção, já começa aqui. Um ponto importante. Jurisdição é uma função do Estado. Uma função jurisdicional. Os senhores devem ter visto lá em Teoria Geral do Estado que o poder do Estado é uno e indivisível. O Estado tem um poder. Poder de império, que nós mencionamos aqui. O Estado tem uma força. Em primeiro lugar, ninguém viu o Estado, né? O Estado não anda por aí. Garanto que você nunca viu o Estado entrando numa linha num ônibus. Você nunca viu o Estado no CTI porque ele contraiu o coronavírus. E você nunca vai ver o Estado na padaria mandando embrulhar ali 700 gramas de mortadela. O Estado é um ente abstrato que o direito criou. Lembra que eu falei que o direito ele pode disciplinar a vida em sociedade ou ele pode criar uma relação jurídica? Por exemplo, eu acho que eu não dei o exemplo lá atrás. Mas um exemplo de uma relação que não existia naturalmente, mas que ela passou a existir porque o direito criou. E é uma relação jurídica que tem uma norma disciplinando. A norma criou e disciplinou. A relação de pagar imposto. Por que a gente paga imposto? Porque lá atrás o rei mandou o Império Romano cobrar. E hoje em dia o Estado tem um conjunto de normas que determina. Por que todo começo do ano é aquele drama, aquele desespero, para pegar recibo, para pegar papelada, para declarar a sua fortuna?
os seus bens para a Receita Federal do Brasil, para que ao final ela te diga o quanto que vai ser o tamanho da mordida, que você vai ter que pagar imposto de renda. Isso é algo que tem naturalmente na sociedade? Alguém acordou pensando assim, cara, hoje eu vou perder um dinheiro para a União. Hoje eu acho que eu pago pouco imposto. Eu quero pagar. Ou eu já pago muito imposto, mas eu acho que é o certo mesmo. A gente não ter riqueza nenhuma e trabalhar para pagar, para dar dinheiro para botar na cueca dos outros. Então, vou fazer isso, eu vou recolher aqui o imposto porque eu quero. Claro que ninguém faz isso. Não é algo natural na sociedade, mas é uma relação jurídica. É algo que existe para o direito. Não existe naturalmente na sociedade. Se ninguém mandar fazer, não vai ser feito. Mas existe para o direito. E existe para o direito por quê? Porque o próprio direito criou. Ok? Algo muito parecido é o Estado. O Estado não existia. Na Idade das Pedras, o que você vê como representação da Idade das Pedras? Infelizmente, um idiota de um homem puxando uma pobre coitada de uma mulher. Pelo domínio da força. Não é? Você não vê ali o Estado. Você não vê quando se faz menção. Manda uma criança desenhar. Ou pergunta para qualquer pessoa, colega seu. Idade das Pedras, o que veio à sua mente? Não vai vir um prédio a uma prefeitura, tenho certeza. Então não é algo natural na sociedade. Ela criou. Aí vem Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem, tem que ser controlado, não pode concentrar poderes. Em toda a filosofia, né, os clássicos são muito importantes para isso. A sociedade percebeu que ela sozinha, os homens sozinhos, se regulamentando, dava merda. Nunca dava certo. Aí um quer tomar o poder, aí tem que criar um outro, tem que fazer uma dicotomia. Tem que criar um ente abstrato, que não existe. Não anda pela rua, você não vê. Mas existe para o direito. O direito é cheio de ficção jurídica. Né? O Estado é uma ficção jurídica. O Estado é algo que o direito idealizou. E o direito criou para disciplinar a vida em sociedade. Ok? Porque eu comecei a falar de Estado e eu não... tá. E o Estado tem um poder. O Estado recebeu esse atributo, um poder de império. Olha, a gente não consegue aqui na base do amor, nem na base da força, os próprios homens se entenderem. Então, cada um de nós vai ceder para você, Estado, uma parcela de um nosso patrimônio, e não estou falando aqui patrimônio de grana, não, patrimônio jurídico, que é a liberdade. Eu vou ceder uma parcela da minha liberdade para que você, Estado, me devolva em segurança. Me dê uma paz social. Me dê uma realidade social aceitável, que eu, homem, não consigo. Foi para isso que o homem criou o Estado. Isso que eu disse, que o homem concede para o Estado uma parcela de sua liberdade para receber do Estado em troca a segurança, não é genialidade minha, não. Isso é genialidade, tá? Essa figura de imagem é genialidade. Assim como você concede uma parcela do seu patrimônio, uma cédula que você tem na sua carteira, para receber um produto qualquer de um comerciante, você cede para o Estado um patrimônio seu, que você tem, que é a sua liberdade. O homem nasce livre. Você concede uma parcela da sua liberdade para o Estado, para que o Estado lhe dê em troca um outro atributo muito importante também, que é a segurança. Isto é genialidade. O sujeito que falou isso é um gênio, não fui eu. Tem que ser honesto, não fui eu. Eu apenas li, achei muito interessante e estou passando. Foi o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, defende que o homem concede ao Estado uma parcela do seu patrimônio, que é a liberdade, para receber em troca uma prestação de um serviço público essencial, que é a segurança. Segurança no sentido mais amplo. Segurança jurídica, segurança pública, segurança dos medicamentos, segurança do que é vacina, do que não é. Então, por isso que o Estado pode falar assim, olha, galera, lockdown, não sai de casa, para não ter disseminação de uma doença. Por que o Estado pode mandar tu usar máscara? Você gostando ou não? Galera, nunca vamos colocar política aqui, tá? Por que o Estado pode mandar tu botar máscara? Porque você concedeu esse poder para ele. Antes da merda, que você não sabia o que viria a título de pandemia, lá atrás os teus antepassados concederam a liberdade. Quando você nasce, você não faz parte de um contrato social? Ó, o Rousseau. Já falei de Hobbes, Leviatã,
Rousseau, gente, isso é muito importante. As ciências básicas são muito importantes. Você não concedeu para o Estado uma liberdade, para você receber a segurança, você não concedeu a liberdade, inclusive a liberdade. Nós não somos absolutamente livres. Os senhores verão, em direito constitucional, como eu dou aula em 6 períodos diferentes, eu nunca sei aonde os senhores exatamente estão, me perdoem, tá? Por isso que eu fico falando os senhores verão, ou já viram, ou verão, sei lá, que não existe direito fundamental absoluto. Nem a vida. A vida é um direito fundamental. Não é absoluto. É em situação extrema de guerra declarada, a nossa Constituição diz que tem pena de morte. Aí, direito à vida, o mais importante de tudo. Tudo gira em torno de manter a vida, né? O direito à vida não é absoluto. O direito à liberdade não é absoluto. Todos nós cedemos para o Estado uma parcela de nossa liberdade. O cara pode virar para você e falar assim, tá obrigado a usar máscara. Mas eu não quero, mas tá obrigado, porque quem manda sou eu, o Estado. Não sou eu, fulano de tal, que tem um CPF, tem um endereço, tem um CEP. Não, é o Estado. Eu represento o Estado. E para te dar segurança, o Estado está te cobrando uma parcela de sua liberdade. Sempre foi assim com todo mundo, inclusive contigo é assim. Então bote máscara que eu estou mandando. Se não botar, vai pagar multa, vai ter consequência jurídica. Ok? Então o Estado ele tem um poder. Ele é dotado de um poder de império. Esse poder de império, o TGE, a Teoria Geral do Estado, vai estudar. Que ele é uno e indivisível. Acontece que, para fins acadêmicos, para facilitar aqui o tete-a-tete, os senhores estudaram a Teoria Geral do Estado, sei lá, 3º período, 2º período, estão engatinhando ainda. Como ainda estão engatinhando, eu ainda estou engatinhando. Eu não posso imaginar que no auge dos meus 35 anos eu sou um jurista formado. Então a grande beleza do conhecimento humano é você achar que você ter certeza que você mais não sabe do que você sabe. Que o que você conhece é um grãozinho de areia no universo. Então você mais não sabe do que sabe. Vocês estão ainda engatinhando. Vocês naturalmente sabem menos do que eu. Não da vida. De processo. Eu estou aqui para passar para os senhores. Como eu sei muito menos que os baluartes aí do direito processual. Então, para facilitar essa conversa, essa divisão em 3 poderes, essa divisão em 3 funções do Estado, ela é apenas para fins acadêmicos. Ela é uma utopia, na verdade. O poder do Estado é um só. O Estado tem o mesmo poder de implementar uma política pública de saúde. Ele tem o mesmo poder, vem da mesma base. O poder de legislar, determinando o uso de máscara. E ele tem o mesmo poder, a mesma base, de aplicar sanção jurídica para quem descumpriu aquela determinação. É o mesmo e único poder. Então, desse mesmo e único poder, como se fosse um cano, né? Imagina uma caixa d'água chamada Estado. E nessa caixa d'água sai um cano. Vou tentar, vou ali de novo. Vou ali de novo. E os senhores ficam aí, não foge não. Já falei que eu já paguei o que eu vim fazer hoje. O que vier agora é lucro. Vai aparecer para os senhores? Apareceu. Aqui, essa figura de imagem que eu fiz agora, tá? E vou ser bem franco com os senhores. Nunca tinha feito antes, não. Por isso que eu vou vir aqui para ver se vai dar certo. Imagine que isso aqui é uma caixa d'água. Eu já não sou um exímio... Minha letra já é horrorosa. Eu já não sou um exímio desenhador, desenhista. Nessa mesa digitalizadora aqui, então, o drama fica muito maior. Então, finge que isso ali é uma caixa d'água e aqui é uma casa. A caixa d'água fica lá em cima da casa. É como se isso aqui fosse o poder do Estado. É um poder só, uno e indivisível. Agora, essa caixa d'água não sai um cano aqui para abastecer a casa? É possível que esse cano se subdivida. E aí a gente pode ter o cano vindo para uma parcela da casa, o cano vindo para outra parcela da casa, o cano vindo para outra parcela da casa. Agora estou falando de cano, me fez até lembrar a Força do Mal aí, um certo jogador de futebol de uma... Bem, deixa pra lá, deixa isso quieto para lá. Então tá aqui, ó.
É como se isso fosse, figura demais que eu construí agora aqui, vou tentar pensar se isso está certo ou está errado, tá? Mas é como se isso fosse, caramba, a merda que eu fiz aqui, a função legislativa, a função administrativa e aqui a função, que é a que nos interessa, jurisdicional. Função jurisdicional. Vou botar completo aqui porque é a nossa, né? Função jurisdicional. A função jurisdicional decorre de um poder do Estado. Era isso que eu queria dizer para os senhores. A função jurisdicional decorre do poder do Estado, que é o mesmo poder do Estado que serve de base para a edição da legislação, que serve de base para a implementação de política pública. Você deve ter visto isso em Teoria Geral do Estado. É o mesmo e único poder. Mas para fins didáticos, esse poder do Estado, ele é dividido em algumas funções. E é aqui onde eu queria chegar. A função quando a gente fala jurisdição, é uma redução de função jurisdicional. Quando a gente fala tutela, os senhores vão ouvir falar em tutela, é uma redução de tutela jurisdicional. Tá? Então tudo significa a mesma coisa. Falar em tutela é a mesma coisa que falar em jurisdição, falar em tutela jurisdicional. Falar em jurisdição é uma redução de função jurisdicional. E veja, a função jurisdicional, meus amigos, é uma atividade que o Estado presta. Essa parte que é importante. A jurisdição é uma atividade, a atividade de julgar, de resolver conflitos de interesse, de decidir, de tomar uma decisão. Quem está certo e quem está errado. Assim como a legislação, a função legislativa é uma atividade. É uma atividade que lá se faz. Assim como as diversas secretarias, os diversos projetos que no final resultam em políticas públicas, é uma atividade. Então o Estado, ele age. Quem age não fica parado, né? Ele está agindo. Quando você está agindo, mexendo mão, braço, perna, você não está fazendo uma atividade física? Não está praticando uma atividade física? Quando o Estado está agindo aqui e acolá, ele da mesma maneira está praticando uma atividade. Nós temos a atividade legislativa, a lei é o produto pronto e acabado, que é o resultado de uma atividade. Você vê lá os caras comparecendo ou não tem lá o quórum de aprovação dos debates parlamentares. Você tem comissão disso, comissão daquilo, como os senhores verão no processo legislativo. Lá as secretarias também têm projetos, estudos. Né? Eu que trabalho na procuradoria sei como é que as coisas são muito mais complexas do que as pessoas acham que é. Que o cara chega ali, o prefeito, o governador, o presidente, o chefe do poder executivo, chega e dá uma canetada na cabeça dele. Não é? O certo não é ser assim, né? Tem os técnicos, os estudiosos, que tem lá projetos, estudos, para depois resultar numa determinação, numa canetada. Aquilo é uma atividade, o Estado se movimenta. A mesma coisa com o juiz. Quando o juiz julga, é preciso que isso fique bem estabelecido na mente dos senhores. O juiz está exercendo uma atividade. Ele está praticando uma atividade. Que você pode ter como resultado ali apenas um arquivo em PDF ou uma folha de papel, a sentença dele. Mas aquilo é fruto de uma atividade. Uma atividade preparatória, diversos debates com as partes, uma audiência, um raciocínio dele, uma reflexão sobre o que foi alegado, sobre o que foi provado, para que ele possa decidir. Uma outra modalidade de jurisdição, aí nós depois falaremos das espécies. O Estado pode agredir o patrimônio, então nessa fica mais claro ainda, porque você vê o Estado indo lá até o patrimônio do réu, metendo a mão. Uma reintegração de posse, por exemplo. Você vê as máquinas do Estado destruindo as casas, aquela coisa que do ponto de vista sociológico é um drama, né? É triste. Você consegue ver. Isso é uma atividade. Jurisdição é uma atividade.
Por que eu estou tão preocupado com isso? Deixa eu ver o que tem aqui no chat que eu não tinha visto antes. O Leonardo pediu para respeitar o artilheiro dele. Eu não estou nem muito bem entendendo o que isso pode ter a ver com jurisdição. Não entendi. Eu não acompanho futebol, Leonardo. Tá? Eu não acompanho futebol. Dependendo da fase, eu acompanho mais ou acompanho menos. Eu não acompanho futebol, não sei nem o que eu posso estar falando. Tá? Brincadeira. Então, jurisdição, meus amigos, é uma atividade. Eu sei, eu entendi. Eu estou me fazendo aqui, eu tô me fazendo de sonso. Jurisdição é uma atividade. Por que é tão importante definir, entender isso? Porque você não pode confundir jurisdição, que eu não sei se eu já falei que é uma atividade, você não pode confundir jurisdição com judiciário. Judiciário é o nome de uma estrutura do Estado que desempenha essa atividade. E ele nem desempenha essa atividade exclusivamente. Essa atividade jurisdição, a atividade de julgar, pode ser exercida também, a título de exemplo, pelo Poder Legislativo. Poder Legislativo também é o nome de uma estrutura. Tem um prédio que se chama República Federativa do Brasil. Esse prédio é dividido em 3 pavimentos. Um primeiro pavimento chama-se Legislativo, um outro pavimento chama-se Administrativo, Executivo, o outro pavimento chama Judiciário. São estruturas distintas, que tem lá diversas salas e procedimentos próprios. Nome de estrutura, com as suas subdivisões em órgãos. O Poder Legislativo, estrutura, aquele primeiro pavimento, ele tem como finalidade precípua o que ele faz, o produto que ele gera, se fosse uma fábrica, né? O produto que ele gera chama-se lei, lato sensu. Legislativo vem de lei, legislar. Lei, lato sensu, as diversas espécies de normas jurídicas, de lei. É isso que ele faz lá. Mas é isso que ele faz em regra. Nada impede que numa necessidade ele faça uma outra coisa. Por exemplo, essa estrutura chamada Poder Legislativo, que tem como finalidade precípua fazer lei, será que ele pode licitar a contratação de um servidor? Ele pode, de um servidor de informática, né? Será que ele pode licitar a contratação de um sistema de videoconferência para que as sessões parlamentares sejam agora telepresenciais? Pode. Mas essa não é a função de legislar, não está legislando nada. Isso é uma função administrativa, né? Contratação, licitação. Os senhores verão em direito administrativo, não em processo legislativo. Mas eles fazem. Veja, uma outra atividade. Eles têm, em regra, uma atividade de legislar, mas nada impede que eles pratiquem uma outra atividade. De punir um servidor público, de expedir um concurso público para admitir um servidor. Enfim, tudo isso são funções administrativas. Mas a função, a atividade administrativa, ela também é prestada pelo legislativo, como acabamos de falar. Como ela também é prestada, já para adiantar, pelo judiciário. O judiciário também pratica a atividade executiva. Todos praticam, portanto. Um pratica o tempo todo, que é o executivo, mas não impede dos outros praticarem também. Então eu dizia que o legislativo, aquele pavilhão lá da fábrica, faz um tipo de produto, mas nada impede que eles façam outro, excepcionalmente. Eles editam leis. Eles legislam, é a atividade precípua deles, principal. Mas nada impede deles exercerem a atividade executiva, de administração. Como também nada impede, e é aqui o nosso ponto de contato, que eles exerçam jurisdição, desde que a lei autorize, desde que o ordenamento jurídico autoriza. E autoriza. Nós temos o desempenho, Leonardo, a tal da harmonia entre os 3 poderes, né, professor? Exatamente. Eles têm que conviver mutuamente, um respeitando o outro, cada um praticando uma parcela das suas atividades. E eu dizia que o legislativo pode exercer jurisdição. Mas jurisdição não é judiciário? Não. Jurisdição é a atividade que, em regra, o judiciário faz.
mas nada impede o legislativo fazer, desde que o ordenamento jurídico autorize. E autoriza. É o caso do impeachment. O impeachment é o julgamento que a nossa república tomou gosto, né? Já foram 2 manifestações, agora se discute uma outra possibilidade. Mas o impeachment do chefe do Poder Executivo é o exercício de uma jurisdição, há uma decisão, se houve ou não houve crime de responsabilidade, se houve ou não houve, o fundamento do impeachment, a base do impeachment, e quem julga, quem exerce a jurisdição é o Legislativo, Senado Federal, se for o chefe do Poder Executivo Federal. Viram? Não se confunde. Jurisdição é uma atividade. Que aí, encaminhando para o final, agora está bem perto do final, a jurisdição é uma atividade que, em regra, é prestada pelo Poder Judiciário. Judiciário é uma coisa. Judiciário é quem faz. Quem, em regra, exerce jurisdição. Judiciário. A jurisdição é o que ele faz. Veja, quem? Sujeito. O que? Objeto. A jurisdição é um objeto, é uma atividade. O judiciário é uma estrutura que é integrada, é parte integrante do Estado, e a ele incumbe, em regra, a imensa maioria da função jurisdicional do Estado, a imensa maioria, é prestada pelo judiciário, mas não exclusivamente. Já vou dar a palavra para o Marcelo para a gente encerrar a aula. Não exclusivamente. Por que não exclusivamente? Porque o Legislativo também exerce jurisdição no impeachment e porque nós temos também o fenômeno da arbitragem. A arbitragem, disciplinada pela Lei 9.307 de 96, Lei 9307/96, Lei 9.307 de 96, que regulamenta a arbitragem, há um entendimento consolidado atualmente, muito fruto da jurisprudência do STJ, no sentido de que a arbitragem, que nós falaremos adiante, ela também é jurisdição. Então a jurisdição não é mais uma exclusividade do Estado. Pode ser prestado pelo Estado, como pode ser prestado por um agente privado, um árbitro. Lei 9.307 de 96. E sendo prestada pelo Estado, nem sempre é pelo Poder Judiciário. Em regra é pelo Poder Judiciário, a imensa maioria é pelo Poder Judiciário, mas excepcionalmente pode ser também pelo Poder Legislativo. Então, jurisdição, para encerrar e dar a palavra ao Marcelo, é uma atividade que, em regra, é desenvolvida pelo Poder Judiciário. Diga aí, Marcelo. Professor, quando se diz que não tem jurisdição sobre aquela área, porque a atividade não compreende aquele setor, aquela função. Isso é uma terminologia equivocada, tá? Nós vamos ter que estabelecer, que não é sua não, tá? Fala-se isso mesmo, mas fala-se de modo equivocado. Quando se diz que não tem jurisdição para aquilo, na verdade o que se está querendo dizer é que não tem competência para aquilo. Porque a competência que nós veremos aqui é um complemento da jurisdição. Jurisdição é uma atividade prestada em regra pelo Poder Judiciário, pelos seus agentes, né, pelos juízes. Todo juiz tem jurisdição. O que não significa que o juiz possa exercer jurisdição sobre todo o processo, em qualquer lugar, em qualquer matéria. Isso é competência. Então, o juiz que tem jurisdição, ele está investido do poder de julgar, ele não pode julgar todo e qualquer processo. Essa questão de quais processos ele pode ou não julgar é a competência. São conceitos distintos. A competência é um tópico dentro da jurisdição. A jurisdição é um tópico mais amplo. Quando se diz, eu não posso julgar porque eu não tenho jurisdição, na verdade, se é um juiz dizendo isso, se é um organismo do Estado dizendo isso, ele tem jurisdição. Ele pode exercer jurisdição para o processo que ele seja competente. Em contrapartida, ele não pode exercer jurisdição para os casos no qual ele é incompetente. Então, na verdade, o que ele não tem é competência. Tá? Para ser mais técnico, não tem competência. Beleza, Marcelo?
Respondi sua pergunta, você entendeu ou não? Ok. Beleza? É isso, tá? Respondeu. É isso. É porque na prática deturpa-se muitos conceitos teóricos. Certamente você ouviu isso em algum lugar. E as pessoas dizem mesmo isso. E quando diz, você consegue entender. Mas o certo é o certo, né? Na verdade, a competência, que é um tópico dentro da jurisdição, nós veremos ou perto da P1 ou depois da P1. Tem muita coisa para ver antes disso. Tá bom? Então, meus amigos, para encerrar, jurisdição é uma atividade que é fruto do poder de império do Estado. É uma atividade consistente na resolução dos conflitos de interesse que são postos. Então, o autor formula uma pretensão, algo que ele entende que ele tem direito, o réu vai se defender, vamos seguir um procedimento como nós vimos muito rapidamente ali, vai falar um, vai falar outro, e ao final o juiz vai tomar partido. O juiz vai tomar a decisão dele. Esse tomar decisão, esse julgar, significa o exercício da jurisdição. É uma atividade que o Estado desempenha, em regra, pelo Poder Judiciário. Estou estourando meu tempo, meu limite, estou chegando no tempo limite. Então vou liberar os senhores, já vimos bastante coisa hoje, foi uma aula bem produtiva. Desejo a todos os senhores um bom dia.